Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus chegamos neste dia de estar gravando a respeito do capítulo 9 de Daniel, a respeito da revelação das 70 semanas que estavam determinadas pelo Senhor para o povo de Israel, como diz na Escritura, para o povo de Daniel, né? Então, vamos ver o que estava acontecendo aqui neste capítulo, do versículo 1 ao versículo 19, nós vemos então uma oração que o profeta está fazendo, clamando, orando a Deus a respeito do povo. Por quê? Porque ele foi pesquisar, ele foi fazer ali uma busca, né, nos escritos do profeta Jeremias, que foi o profeta contemporâneo dele, o profeta que predisse, né, que tudo o que aconteceu, tudo o que eles estavam passando aconteceu, o profeta que relatou aos reis da época de Daniel que se eles não obedecessem ao Senhor, se eles não olhassem para o Senhor, se eles não deixassem a sua maldade, o Senhor então viria sobre eles e eles seriam tomados e eles estariam num cativeiro por 70 anos. E realmente isso aconteceu, vocês vão ver nos vídeos anteriores, não vou me aprofundar muito nisso para usar o máximo de tempo possível. Então, como Daniel foi muito jovem lá para a Babilônia, ele foi ali então pesquisar os escritos antigos, né? Ele já estava aqui então já de uma certa idade, esse tempo de 70 anos já estava se completando e ele foi ali pesquisar. E ali então ele viu tudo o que aconteceu, ele leu ali os escritos do profeta Jeremias, né? E então, tá no versículo 2 aqui, ó, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ali ele começou a entender o tempo das coisas. E ali então ele começou a orar a Deus. No 3 fala, voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então ele passou a se humilhar diante de Deus, porque ele viu o pecado que estava relatado ali, tudo que o povo fez e que o povo mereceu estar nesses 70 anos ali. Então ele se humilha diante de Deus, ele ora, ele clama. E no versículo 7, 8, ali 10, 11, ele diz, a ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, né? Porque ele diz, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. E ele fala de novo, né, que a eles só resta ficar corados de vergonha, tamanho pecado está descrito ali, o que ele viu, né? E aí no 11 ele fala assim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramam sobre nós porque temos pecado contra ti. E ali ele vai falando, né, como está escrito na lei de Moisés. Lá no versículo 17, então ele diz assim, agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as súplicas, e sobre o seu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Então ele ali está lembrando que Deus havia determinado um tempo e que esse tempo estava terminando. E ali em oração é como se ele falasse, Senhor, se lembra que o Senhor falou que esse tempo ia acabar, né? E ali ele fala, inclina, ó meu Deus, o 18, né? Os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face
fiados na nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Então ali meio que ele fala para Deus, né? Senhor, lembra do teu próprio nome, porque as nações conhecem o teu nome, porque as pessoas conhecem o que o Senhor falou a respeito de ti mesmo. Então ele lembra ali, né, sobre as promessas do Senhor. Aí no versículo 20, no 19 ele fala: perdoa, Senhor, atende-nos, age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele meio que chama Deus à consciência. Ele diz: Senhor, este povo que está aqui já todos esses anos cumpriram a sentença que o Senhor deu. Este povo é chamado pelo teu nome, e as nações conhecem este povo e sabem que o Deus que tu és, que o Senhor é fiel, que o Senhor é justo, que o Senhor age em justiça. Então ali ele está clamando e se humilhando perante Deus. Bom, aí a partir do versículo 20 até o versículo 27, então o anjo Miguel aparece a Daniel e vai trazer para ele, ouvindo a sua oração, porque vai falar aqui, ele diz assim no versículo 23, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Então assim que ele começou a orar, lá do céu, Deus já ouviu as súplicas dele, já deu ordem: desce Gabriel e vai levar para o meu filho o que eu hei de fazer, né? Então continua, saiu a ordem e eu vim para tu declarar. E ele fala: porque és muito amado, né? A oração dele chegou ao Senhor porque ele era precioso, ele era um homem íntegro diante de Deus. E o anjo diz: considera, pois, a coisa e entende a visão. Então, como Daniel estava orando pelo povo, pelo seu povo, pela nação de Israel, por tudo que já tinha passado, Deus então trouxe para ele revelações muito maiores do que ele poderia imaginar, que não era somente para o tempo dele ali, mas para até o final dos tempos. Deus então traz ali para ele uma revelação gloriosa. Veja que interessante que eles ficaram 70 anos na Babilônia, cativos, e agora o anjo vai trazer para ele um novo período do agir de Deus para a nação de Israel, que é chamado de 70 semanas. Só que os 70 anos eram 70 anos literais, e aqui então as escrituras vai se referir a 70 semanas de anos. E nós vamos tentar compreender, eu espero que eu consiga explicar para vocês de maneira que vocês compreendam. É difícil, tem cálculo, tem número, eu sou ruim em matemática, eu não gosto, tudo que é cálculo eu não gosto, e eu tive que ler, reler, estudar, fazer cálculo e somar e tudo para ficar aqui na minha cabeça e eu compreender. E eu espero em nome de Jesus que você possa compreender também. É importante, sabia? Porque esta profecia nos localiza no tempo. Nos localiza no tempo e nos faz ver a proximidade da volta do Senhor Jesus. Bom, então, no versículo 24, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Olha, esse versículo quase que explana tudo o que vai acontecer nestas 70 semanas, que na verdade são 70 períodos de anos.
ok? E as pessoas costumam fazer uma matemática, cálculo, calcular ano, calcular isso, para chegar a esse tempo, mas nós vamos ver que até certo ponto, até onde nós estamos, os cálculos foram feitos pelos acontecimentos, pelas datas, pelas ordens que foram dadas, deram certinho. Só que a partir da morte de Jesus e a subida ao céu, então começou o período da igreja. Então nós vamos perceber que esse tempo então é como se fosse um hiato, né? Uma inclusão ali, um espaço de tempo que não está fazendo parte desta contagem. É o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da igreja. Mas vamos voltar lá, vamos tentar entender aqui. Sabe, aí no versículo 25, sabe e entende. Então, ele começa a explicar para Daniel o que vai acontecer. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas. Vamos estabelecer aqui. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, vamos parar até aqui. Primeiro, vamos ver esse período. Ele fala aqui, entende, Daniel? Então ele fala assim, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Isso aconteceu no ano, deixa eu ver aqui, 444, né, no tempo de Daniel, no ano 444 antes de Cristo, o decreto para que eles pudessem retornar para a sua terra e começar a reconstrução. Isso foi feito em etapas, começou com o rei Dario e foi depois nos próximos reis. Então, o Artaxerxes, no ano 444 a.C., decretou a permissão do retorno judeu para reconstruir Jerusalém. E o período da construção se estendeu até 395 a.C. Se você for fazer o cálculo, isto vai ser um período de 49 anos, exatamente o que ele está falando aqui, tá? Então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido ao príncipe, 7 semanas e depois 62 semanas. Então, essas 7 semanas compreende a 49 anos. Então, vamos fazer um outro cálculo. São 7 semanas de anos. 7 vezes 7, 49 anos. Exatamente o tempo que houve para que eles terminassem a reconstrução do templo, dos muros da cidade, ok? Então, desde que saiu o decreto para que eles pudessem voltar. Aí, depois ele fala assim, 62 semanas, então ele fala, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que tempo é esse, então? Esse tempo diz respeito dessa reconstrução do templo de Jerusalém até então a vinda de Jesus à terra, seu nascimento, e ali mais especificamente a sua entrada em Jerusalém, no templo, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que ele fala aqui, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Por quê? O que ele está querendo dizer?
que Jesus vem para refazer as coisas. Aquilo que estava no caos espiritual, Jesus vem para pôr ordem espiritualmente. Só que tudo isso vai acontecer com angústia, porque nós sabemos tudo o que aconteceu na vida de Jesus, todo o seu sofrimento, a sua morte, crucificação, perseguição dos discípulos, dos apóstolos, né? E aí então, no versículo 26, ele fala assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido. Olha que isso já está predito, então, né, neste período das 70 semanas de Daniel. Será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá... destruirá a cidade, o santuário, o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então vamos agora entender esse período dessas 62 semanas, que compreende do ano da reconstrução de Jerusalém, do ano 395 antes de Cristo, até o ano 33 depois de Cristo, que foi considerado o ano que Jesus então veio a este mundo, cumpriu seu ministério com 33 anos e ele foi morto, como diz aqui, será morto ungido. Você contando este período de 395 antes de Cristo até 33 depois de Cristo, são exatamente 434 anos. Se você multiplicar, então, 62, que ele fala, 62 semanas são determinadas, 62 semanas de anos, como os 7 primeiros anos também. Se você calcular 62 vezes 7, vai ter passado exatamente 434 anos. Se você somar 434 anos com os 49 anos que se passaram da reconstrução de Jerusalém, você vai ter 483 anos. Se você multiplicar por semanas, você vai ver que, você somando 7 semanas mais 62 semanas, são 69 semanas. Isso semanas de anos. Se você multiplicar 69 semanas de anos por 7, você vai ter 483 anos. Então, bate as semanas de ano, 7 semanas de ano, mais 62 semanas de anos, dão 69 semanas de anos. E se você for contar pelo tempo de anos, você vai ter 483. 483 anos se passaram até a morte do ungido. Então, fica faltando quanto tempo para se completar 490 anos? Porque se você somar 70 vezes 7, que são 70 semanas de Daniel, 70 semanas de anos, nós vamos ter então 490 anos. Se você ver que até Jesus foi cumprido 483 anos, resta então 7 anos para se completar os 490 anos, que são referentes às 70 semanas de Daniel. Deu para entender? É meio matemática, eu tenho dificuldade, mas a gente põe no papel e a gente então passa a compreender. Aí você vai falar assim: ué, Amélia, mas de Jesus para cá já se passaram 2000 anos, então essa conta não bate. As coisas de Deus são mistério para nós, então por isso que as pessoas ficam tentando fazer cálculos, fazer coisas e isso não dá certo. Então, no versículo 26,
Vou repetir, diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Então, ele não vai estar mais na terra. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, vamos ver o que significa isso aqui. Então, fala que depois da morte do ungido, que aconteceu no ano 33 depois de Cristo, o que aconteceu para cumprir esta palavra? No ano 70 depois de Cristo, nós já vimos em outros vídeos, falando, o general Tito veio e destruiu o templo de Jerusalém. Ele destruiu o templo, a cidade de novo. Houve então toda esta desolação. Então ele fala que o seu fim será num dilúvio, o que como vai tomar tudo, né? As desolações vai começar a tomar conta de tudo mundial, como foi o dilúvio, vai tomar conta do mundo, da morte de Jesus, dessa destruição do templo até os nossos dias, até o fim, como ele diz aqui no versículo 26, haverá guerra e desolações são determinadas. Bom, eu não preciso lembrar você de tudo que temos visto, e se você for pesquisar a história, tudo que se passou desde do primeiro século até os 2000 anos, 2021 que nós estamos. Então foram eras terríveis de trevas, como nós já vimos, 1000 anos que ficou sem que a palavra fosse pregada, sem que Deus, foi uma época de silêncio. 1000 anos foram a época das trevas, a Idade Média. E aí tem toda a questão da história que eu não vou entrar aqui não, porque é muita coisa, já falei um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Então, desolações são determinadas até o tempo que nós estamos vivendo hoje. Então veja, este tempo que nós estamos vivendo hoje, ele não vai entrar na contagem das 70 semanas, porque nós ainda estamos vivendo a 69ª semana de Daniel. Ela ainda está em vigor, nós estamos dentro das 69 semanas de Daniel. E por que esse tempo não está contado? Porque nesse tempo Deus então agora está tratando com a sua igreja. Nós vemos que todas essas coisas que Deus predisse, como ele fala aqui, no 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Ele está falando com Daniel sobre o teu povo, sobre o povo de Israel e sobre as 70 semanas. Então, esses 2000 anos que estão aqui, quase 2000 anos, né, do ano 33 a 2021, são quase 2000 anos, é uma lacuna, um hiato que Deus então está tratando. Surgiu a igreja, Deus está tratando com a igreja. E o que está faltando então para se completar a 70ª semana, a 70, número 70? Está faltando 7 anos. O que é esses 7 anos? Esses 7 anos são os 7 anos do período da grande tribulação. Só que aí esses 7 anos são realmente, literalmente 7 anos, não 7 períodos de anos, mas são 7 anos. Falta só 7 anos para se completar as 70 semanas de Daniel. Mas como nós estamos no período, nesse ato, nessa lacuna de Deus, que ele introduziu no seu plano, na sua dispensação, a igreja, então este povo, que é a igreja do Senhor, aguarda o arrebatamento
que está na iminência por contarmos tudo o que já aconteceu, já se cumpriu. Estamos na 69ª semana, tudo já se cumpriu. As abominações, as desolações, determinadas, não preciso falar aqui, vocês sabem. Então só falta Jesus vir retirar a sua igreja, porque ela não faz parte dessas desolações determinadas, porque aí então virá o tempo para o desfecho de Deus tratar com esse povo. Vamos ver o versículo 27? Então diz assim, aí vamos supor que a igreja subiu, ok? O arrebatamento da igreja. E vocês vão ver sobre o arrebatamento da igreja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 a 18, mas não vou entrar aqui, estou falando das 70 semanas de Daniel. Mas então, Daniel capítulo 9, versículo 27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então aqui nós vemos, nós vemos no versículo 27, Deus descrevendo esses 7 anos. Primeiro, quando ele surgir, ele fará aliança com muitos por uma semana. Então veja bem, todos nós sabemos, quem estuda a Bíblia, quem conhece as Escrituras e já ouviu falar do Anticristo, com certeza, sabe que ele vai se levantar do caos político entre as nações, um poder, nós não sabemos de onde ele vai surgir, existem muitas especulações e eu não vou entrar nisso aqui, mas ele vai surgir e nós vemos pelos acontecimentos que está próximo disso acontecer, por tudo que está acontecendo no mundo, por tudo que está levando o mundo a ter um governo mundial, um governo único, tudo está sendo centralizado. Eu já falei nos outros 2 vídeos anteriores a esse, assiste lá, um pouco você vai compreender, ok? Dos acontecimentos atuais. Eu estou falando agora das revelações bíblicas de Daniel. Então, diz, ele fará aliança com muitos por uma semana. Ou seja, esta pessoa, que é um homem que vai ser incorporado pelo espírito de Satanás, o diabo, ele vai fazer então, ele vai surgir, né, como diz lá a pequena ponta, ele vai fazer aliança com muitos, não com todos, com muitos países, nações, poderosos, ali vão todos segui-lo, inclusive Israel. Então ele vai fazer aliança, vamos resolver os problemas do mundo, as questões globais, vamos resolver, tá. Só que aí ele fala aqui, na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, por que nós sabemos que isso aí se trata com o povo de Israel? Quando fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ele está falando sobre as coisas da aliança com os judeus. Por quê? Se você for fazer uma busca breve na internet agora sobre o povo de Israel, o povo judeu, você vai ver que eles já têm tudo preparado para restabelecer o sacrifício, as ofertas. Eles já estão fazendo busca da tribo de Levi, das famílias sacerdotais. Eles já têm uma bezerra vermelha criada, perfeita, prontinha para o sacrifício. Eles já têm as pedras de um futuro templo, do 3º templo que vai ser erguido, porque o anticristo vai querer erguer, porque ele quer ser adorado lá onde é o lugar de Jesus. Ele quer o lugar de Jesus, ele quer ser igual a Jesus, ele quer tomar o poder que é de Jesus, então ele vai construir esse 3º templo. Então, se você vê, Israel também espera o Messias, também, só que eles esperam o Messias falso, porque o Messias verdadeiro já veio, que é Jesus. Mas eles esperam, se você for ver as notícias de Israel, atualmente você vai ver que eles já estão tudo preparado, os rabinos já falam, o Messias está próximo, o Messias deles, que eles acham que vai vir. Então, já está tudo pronto.
Então, ele vai ter uma aliança, e no versículo 27 diz, mas quando chegar metade, 3 anos e meio, ele vai acabar com tudo, chega, acabou a aliança, não tem mais acordo, ele vai fazer cessar o sacrifício que Israel achou que estava com tudo, nós estamos com o verdadeiro Messias, aí eles vão ver que este não é o verdadeiro Messias coisa nenhuma, meu tempo está acabando, eu tenho que correr. Então, aí fala, vai fazer cessar sacrifício, oferta, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Porque aí na segunda metade desses 3 anos e meio, Deus vai tratar. E as assolações, o juízo de Deus também vai ser sobre o iníquo, sobre o anticristo. Vai acontecer coisas terríveis, tanto para Israel, mas no final, a destruição que está determinada vai ser derramada sobre ele. E aí virá o juízo, ele será lançado no lago de fogo de enxofre. Ele vai ser condenado para sempre. Ele vai inaugurar o inferno que existe, mas ainda não foi inaugurado. Ele vai inaugurar. Eu vou ter que terminar aqui, ainda tinha muita coisa para falar, mas eu não quero que esse vídeo seja interrompido bruscamente por causa do meu tempo. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, que o Espírito Santo te revele aquilo que eu não consegui transmitir para você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Espera Jesus, porque Ele está perto. Amém?